no livro de Oséias. Hoje é o capítulo 5. Convido você a abrir a palavra de Deus em Oséias, capítulo de número 5. Se diz o texto santo: ouvi isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós. Outros, visto que fosse um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor, na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel não me está oculto, porque agora tens prostituídos, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não me permite voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Esses irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém o acharão, e se ele retirou deles, porém não acharão, ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá, tocai arrebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornou-se a assolação no dia do castigo. E entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles com água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, Efraim, serei como uma traça para a casa de Judá, uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho. Para a casa de Judá, eu mesmo os despedaçarei. E ir-me embora, arrebatá-lo-ei, e não haverá meus filhos. Meus diletos e amados irmãos, o objetivo nessa noite é apresentar a falta de perspectiva. Quando não há perspectiva, o que fazer? A pergunta que me cabe nessa noite: qual o castigo que Deus vai impor sobre aqueles que estão sendo liderados por falsos sacerdotes? Vamos descobrir nessa noite, nesse texto, a consequência de um povo que segue falsos mestres. Qual a consequência nesse exato momento de uma grande massa que está dentro de um templo, pulando, saltando, tendo a sua mente induzida por falsos pregadores, falsos pastores que vão colocando no coração dessa grande massa uma falta de perspectiva, porque o que eles estão pregando não é uma verdadeira palavra. O que fazer? Qual o castigo que Deus vai impor sobre aqueles que conscientemente estão seguindo falsos mestres, falsos pastores, deixando ser enganados, porque
Porque achamos que Deus só vai condenar os falsos sacerdotes. Porque achamos que Deus vai julgar somente aqueles que estão manipulando a palavra. Mas Deus manifestará a sua ira não só sobre esses, mas sobre todos aqueles que seguem essas pessoas. Talvez nesse momento nosso coração se parta, porque quem é que nunca teve um amigo, um membro familiar que está seguindo falsos ensinamentos em falsas igrejas? Talvez a nossa grande dificuldade hoje não seja falar para o não crente a respeito de Jesus, mas talvez a grande dificuldade da igreja hoje seja dizer para um evangélico, que se diz evangélico, que ele está sendo cúmplice desses falsos pastores. A coisa está difícil. Essa profecia de Oséias, dentro do capítulo 5, ela é mais do que atual para a igreja do século 21. Quando, meus irmãos, as pessoas estão sendo enganadas e deixando ser enganadas. Eu olho para esse texto e penso na grande responsabilidade que nós todos temos de transmitir o genuíno Evangelho, celebrado no dia da Bíblia, com profundidade e lateralidade. Celebrar a Bíblia, a palavra do Senhor, não é meramente como vimos hoje, na nossa devocional pela manhã, ser meros espectadores ou meros ouvintes. O juízo se acenderá sobre aqueles que estão ouvindo simplesmente o Evangelho, e a consequência será sobre todos. Mas no contexto anterior, no capítulo de número 4, se você virar um pouquinho a sua página e voltar no sermão, no último sermão do mês de novembro, nós falávamos aqui sobre o que fazer quando Deus tem um litígio com a humanidade. Quando Deus tem um processo, quando Deus tem um caso com a humanidade, e entender que o processo, o litígio que Deus tem com a humanidade, culmina-se em entender que a terra está cheia de luto. No sermão passado falávamos sobre o tema terra está cheia de luto. E dissemos que a terra está cheia de luto porque o Senhor tem uma contenda, versos 1, verso 4, com essa terra. E agora ele está falando que a contenda dele é ampliada sobre todos, sacerdotes, líderes, falsos mestres, mas principalmente para aqueles que estão seguindo essas pessoas. Não tem coragem de romper com a tradição, não tem coragem de romper com aquilo que está fora do compasso bíblico, da regra de fé e prática. Essa terra está de luto em segundo lugar, porque falta conhecimento, verso 4 a 10. Esse povo peca porque falta conhecimento, e esse povo segue um líder falso, uma igreja falsa, porque estão negligenciando os verdadeiros conhecimentos bíblicos. E terminando o contexto posterior, do verso 11 ao verso 19, porque corre rapidamente, velozmente essa terra para o seu julgamento final, para a sua perdição, para o juízo final de Deus. Tudo isso nós estudamos no último sermão. E vários capítulos daqui para diante, o quadro será formado através de fragmentos da posição de Deus, entrando num assunto de todos os ângulos. Veremos até o final, que é o capítulo 14, por causa de sua aparência desconexa
de um povo de estilo diferenciado daquele que Deus espera, de um povo em que está numa situação caótica, de adorar balins. O profeta agora traz para todos nós, não só o julgamento nacional de Israel e da nação, ou da parte do sul, mas de todos aqueles que são chamados de crentes, de seguidores de Cristo, e que se colocam debaixo de uma condução pseudo, falsa. Capítulo 6, que teremos no próximo domingo, tratará especificamente da intensidade das mudanças de disposição que deve haver no coração do eleito, do crente, quando a revelação de Deus está sendo negligenciada, suprimida, trocada pelos desejos humanos, por aquilo que é um engodo, por aquilo que em várias metáforas veremos aqui, faz o povo réu do próprio povo, faz o povo condenado porque desconhece aquilo que é de extrema significância para a salvação e para a adoração. Portanto, nessa noite que eu resumo é: o pacto de Deus com o homem é o único meio de desfrutar da bem-aventurança. Quando a gente olha para o pacto de Deus, a gente pressente e a gente tem consciência, nós temos consciência de que o Deus Todo-Poderoso fez tudo para que a igreja não fosse encabelada, não fosse enrolada, para que você pudesse ter critério em servir e adorar o verdadeiro Deus. A minha preocupação como pastor, como homem de Deus, é dizer para o nosso Israel, é dizer para você: tenha consciência, porque o castigo de Deus vai se impor sobre aqueles que estão sendo liderados pelos falsos sacerdotes. E isso mexe com a gente. Mexe porque nós somos um povo que temos uma identidade da reforma. Mexe com a igreja presbiteriana do Brasil, porque pesa sobre os nossos ombros termos o título de protestante. Além de você ser crente, de você ser evangélico, de você ser cristão, você é alguém que vem do movimento da reforma, você é um protestante na essência da palavra, para levar o homem a Bíblia sagrada, para viver o pacto que Deus firmou, e não aceitar aquilo no seu coração, o que as pessoas estão seguindo aí hoje, ultimamente. Líderes, doutrinas, ensinamentos falsos. Claro que os líderes, os falsos, já são julgados, mas ninguém vai poder dizer, ninguém que segue esses pastores, essas igrejas, essas doutrinas, poderão afirmar desconhecimento. Desde manhã nós estamos falando sobre isso. O tema dessa noite é só a Escritura. O tema dessa noite é o dia da Bíblia, em celebração das Sagradas Letras. Assim como Paulo estou ainda no sermão da manhã, assim como Paulo está na apologia dos gentios diante dos judeus, em Romanos, Paulo diz assim: olha, a lei, se eles praticam a lei sem saber, e nós que conhecemos a lei, omitimos a lei, todos seremos julgados e condenados pela lei. Esse foi o assunto da manhã, o sermão que a gente pegou aqui de manhã. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando na grande massa que está hoje seguindo falsos ensinamentos e posturas. Irmãos queridos, o tema dentro
nesse contexto é: o juízo é contra vós. Veja o versículo 2. Na prática de excesso, vos aprofundaste, mas castigarei a todos eles. É óbvio que quando nós olhamos para esse contexto, o Senhor está falando de todos eles, dos príncipes, dos sacerdotes, dos reis, mas também do povo. Porque um espírito de prostituição está no meio. Verso 4: o juízo é contra vós, porque um espírito de prostituição está no meio desse povo. No meio desse povo que vai à igreja, no meio desse povo que diz ser crente, no meio desse povo que diz adorar o Senhor, no meio desse povo que quer uma unção, no meio desse povo que quer uma experiência, no meio desse povo que um dia foi levado a comungar numa fé. O juízo é contra todos aqueles que têm um espírito de prostituição. E quando você começa no verso de número 1 e verso de número 2, o autor Oséias diz: preste atenção, sacerdotes, preste atenção, casa de Israel, preste atenção e dai ouvido, casa do rei, porque este juízo é contra vós, outros, visto que fostes um laço e mispa e rede estendida sobre o Tabor. Sem perspectiva essa nação estava. Deveria se ter evitado muitas coisas. Até aqui o ataque se concentrou nos sacerdotes, como no capítulo 4 seguinte. Mas agora Deus se volta contra aqueles que foram tão totalmente liderados por esses sacerdotes. A responsabilidade da igreja está desse jeito no Brasil hoje é por causa do público brasileiro que se diz crente. A responsabilidade da nossa igreja em não impactar, em não mudar, em não fazer algo diferente que atrai o mundo, é por culpa dos cristãos. Há uma negligência total dos arraiais. É por tua culpa. Quando você não levanta a sua voz profética de protestante, prega a palavra de Deus. Pois eu quero ter um espírito de prostituição. Eu quero agradar meu amigo, quero agradar minha esposa, quero agradar meu pai, quero agradar minha mãe, mas quero desagradar a Deus. Eu me silencio diante daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo ensinado. Na essência da palavra eu sou covarde, porque eu não digo meu pai, por mais que eu te amo, dessa forma o Senhor vai morrer e vai para o inferno. Minha mãe, eu te amo tão prontamente, pois eu preciso falar da palavra de Deus para a senhora. Vem ver comigo, a senhora pode interpretar, o que está falando aqui? Eu não vou nem falar nada, leia. Mas eu sou pacífico porque eu não quero me ferir, eu não quero me sair mal, eu quero transacionar entre Deus e o humano. Eu quero ser ecumênico. Irmãos, a igreja está moribunda no Brasil e vai entrar numa queda, numa crise espiritual, porque a igreja ela está prostituindo. Há um espírito de prostituição no meio da igreja. A corte real receberá sua própria reprimenda. Capítulo 7, de 1 a 17, nós veremos: mas agora todos os três poderes do reino igualmente serão colocados ao lado do juízo, que pode ser traduzido aqui, o juízo de Deus, como justiça de Deus, e possivelmente a quarta linha do versículo 1, aonde você lê e compreende
aquelas autoridades dizendo que a justiça era sua responsabilidade, a justiça não era só daqueles que estavam liderando, mas a justiça pertencia ao povo. A justiça pertence ao povo. O povo que tem consciência se levanta contra os titanes pseudos dos poderes monárquicos, dos poderes da democracia e até Deus, daqueles que não exercem poder nenhum, mas que sobre a sua vida tem um grande Deus. Precisa ter consciência de que o juízo de Deus vai ser sobre Deus. Também daqueles que servem essas pessoas. Deus não veio como um perigo. Este povo agora que foi chamado para ser uma bênção, Israel que foi chamado para ser uma bênção para o mundo, o rótulo que já estivera fixado nos cananeus também, provavelmente, das prostitutas, comparando o laço e rede aqui colocado, agora tinha que ser colocado no povo escolhido, no Israel, em Judá. O laço agora é colocado sobre a igreja, que deve ser luz, que deve ser uma voz profética a denunciar os desvios da palavra de Deus, comparando o laço e rede desses versos aí. Agora você tem que colocar que o povo escolhido está sendo amarrado. Os lugares mencionados no verso 1, por sua história, Mispa estava associado talvez a Jacó, e você sabe a história de Mispa, ou talvez de Jefté, Samuel, Saul, a história de Mispa, pois havia diversos lugares como este, que não era tão famoso como Mispa, que era torre de vigília, Tabor, como grande vitória da Débora e Baraque, lugares centrais famosos, cidade famosa. Agora esses nomes são infames diante do Senhor, serem apanhados pelos que agora caíram numa armadilha e são coniventes com a igreja que se prostitui aos bares, como uma ave ou animal desafortunado que foi apanhado pelo laço do passarinho, pelas redes lançadas. Assim é a igreja que se afasta da palavra do Senhor, o juízo se acelerar sobre esses. Verso 3, verso 4. Mas além de entrarmos no verso 3, verso 4, pense nos escândalos que as igrejas hoje produzem na sociedade. Os escândalos que os pastores, as igrejas estão produzindo na sociedade na atualidade. Assim é equivalente como Oséias cita Mispa e Tabor, escândalos produzidos pelos seminários, onde foram formados futuros pastores, por onde eles começaram, a influência de falsos mestres que oferecem a fé aos seus alunos principiantes, as escolas liberais, as faculdades que quebram os princípios da universalidade da palavra de Deus, as organizações de igrejas deturpadas. Oséias denuncia para a sua geração os perigos de Mispa e Tabor. E nós devemos também denunciar os perigos que cercam a igreja brasileira. Há um espírito de prostituição. Quando você olha o versículo 3 e o versículo 4, conheço o Efraim. Parece que o leitor há um tom afetuoso que dá essas palavras iniciais do verso 3 e do verso 4, traduzindo: eu me interessei por Efraim e não me negligenciei Israel. Mas veja o que vem a seguir. Veja que a ideia é colocada ao lado
demasiadamente ampla no sentido da declaração: conheço Efraim. Chama também a atenção para a indiferença de Efraim no verso 4b. Não conhecem, e tornam válido o ponto de que o conhecimento de Deus nunca é superficial ou frio. Quando Deus menciona na Bíblia um texto: conheço as suas obras, isso nos leva lá às cartas de Apocalipse, ao anjo da igreja escreve: eu conheço. O conhecimento de Deus sobre a sua vida nunca vai ser superficial. Nunca vai ser superficial. Sempre será profundo, sempre será relevante. Para Oséias, mais do que todos os outros profetas, está aqui um ponto crucial. Em outras passagens do Antigo Testamento, o algo profundo que representa o conhecimento de Deus tem-nos por mais doloroso que inicialmente possa ser considerado aquilo que significa ele saber o que é o pior e ainda assim insistir em lidar conosco. Eu conheço que você é um velho vizinho de Jacó. Eu sei que você é o maior pecador que existe, mas eu quero lidar com você e tenho visto os seus caminhos e sararei, como diz Isaías 57:18, eu curarei e restaurarei. Eu insisto em ter relacionamento com um povo sem esperança. O juízo de Deus, irmãos, é visto sobre a terra e é contra vós, porque em segundo lugar, do verso 5 ao verso 7, em segundo lugar, porque a soberba de Israel é abertamente. A soberba de Israel é abertamente. Você sabe o que destrói uma pessoa? Você sabe o que destrói um casamento? Uma família? É soberba. O dia em que você sentar na sua cadeira real, porque você sabe que todo mundo tem uma cadeira real. Qual é a sua cadeira de princesa, de rainha? É aquela que fica na mesa. É sempre a primeira cadeira do lado direito. Ninguém senta nessa cadeira. Essa cadeira é a cadeira da princesa, ou é a cadeira do rei. Todos nós temos uma cadeira. Aquela que está na sua casa agora, que você só senta nela, é a sua cadeira. O dia que você sentar nessa cadeira e dizer assim: eu tenho tudo, eu sou o cara, eu me orgulho. A soberba antecede a ruína. A soberba de Israel era aberta e acusava o juízo de Deus sobre essa nação. Verso 5: não há qualquer indicação de que a reconciliação será fácil, ou de que a penitência seja um simples pedido de desculpa. Todo livro é um determinado ponto de vista, a um estudo que significa volte-se para Deus. Portanto, nessa passagem, a nação é confrontada com dois fatos ainda não considerados. E anota aí quais são esses fatos. O primeiro, a força opressora de seus próprios hábitos. A segunda, o fato de Deus permanecer oculto para os adoradores que não são sinceros. Eu oro e Deus não responde. Eu leio a Bíblia, mas a Bíblia não fala comigo. Estou fraco, estou morrendo espiritualmente. O que está acontecendo? Deus não tem falado mais comigo. Deus se ausentou da minha vida. Deus se ausentou da minha casa.
E aí você lembra que no tempo em que você era criança, você cantava na escola dominical aquele cântico: cuidadozinha de pega, sua boca há muito tempo se tornou superior. Eu sou superior. Esse ato primeiro da soberba, que considera a força, a opressora que Deus impõe sobre os da casa de Israel, todos da casa de Israel, todo o povo que seguia esses falsos deuses. O primeiro fato pode ser rapidamente demonstrado, ponto a ponto, nos versos 4, verso 5, dizer que o seu proceder não me permite voltar para Deus, pode ter um duplo sentido. O pecador não é apenas prisioneiro dos seus hábitos, mas pela persistência nessas ações, contradirá as suas próprias palavras teológicas. Subestimar aquilo que eu faço. A segunda parte do verso aprofunda-se mais ainda nos hábitos, até um espírito volúvel, além da própria estado de ser volúvel, solúvel, até a deficiência fundamental de dizer não conhece o Senhor. Uma coisa é Deus nos conhecer, outra coisa é o povo conhecer a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o juiz é contra nós porque não haverá quem nos livre. Verso 8 ao verso 14. Se você começar a observar do 8 ao 14, você vai ver esse ponto. A primeira parte do capítulo nos aponta com a dupla repreensão a Israel. Somos informados de que Deus estava se retirando. Verso 6. Estes irão com seus rebanhos, do seu gado, à procura do Senhor, porém não acharão. Ele se retirou deles. A igreja de Deus não se faz presente mais. O povo adora, o povo prega a Bíblia. Mas onde está Deus? Será que Deus está na sua casa? Será que Deus está na sua mente? Ou será que Deus já se retirou? Isso é preocupante. E que o julgamento será iminente. Verso 7 diz: alevosamente se houver contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Até agora o tema foi de calamidade nacional. Não há esperança, expectativa para esse povo. Não foram ameaças no sentido de o reino do norte ser chamado tanto a Israel como a Efraim nesses capítulos. E isso aconteceu, o extermínio, a eliminação em 722 a.C. O reino de Israel e o reino do sul, Judá e Benjamim, sofre um colapso. Mais de um século depois do profeta Isaías. Sabe uma coisa, irmãos? A gente costuma, com a palavra de Deus, a gente acha que nada vai acontecer. Deixa eu ser sincero. Mas o conhecimento de Deus em relação ao povo é total, é tamanho. Que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nome dos lugares que dão início a esse oráculo, verso 8, encontra-se espalhado pela fronteira entre os dois reinos. Oséias está dizendo que não vai ser só o norte, mas vai ser o sul. Todos. A advertência de que o invasor penetraria até o extremo sul de Israel para alarmar as cidades de Benjamim, de Rabá e Gibeá, que ficavam logo ao lado da fronteira, assim também como Bet-Aven, isto é, Betel, veja o comentário 4,15, ficava ao lado
de carne, como todas as cidades seriam assoladas, exterminadas, todos seriam julgados. Eles tinham que motivo de sobra para tremer. Se Israel era um antro de vícios, Judá era um covil de ladrões, por hábitos de deleitar a mão em terra, de deitar a mão em terra alheia, mencionado no verso 10. Olha os versos 10. Aqui pode se referir, amados, a uma analogia a respeito da remoção dos marcos referenciais e morais. Não é somente tirar os piquetes e tomar a terra do outro, direito civil, mas agora se refere e sugere uma analogia mais ampla à ocupação dessas pessoas agora em relação como criminosos que removiam as pedras e demarcavam os limites das propriedades. Eles estavam assim indo além daquilo que a palavra do Deus Todo-Poderoso proibia, como por exemplo a cobiça dos campos, como por exemplo a adoração ao verdadeiro Deus, como usar que a palavra coloca, como em Isaías 5:8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam únicos moradores no meio da terra. A ira de Deus era latente em sua ação. Então, todos da parte da terra, todos aqueles habitantes seriam julgados. Mas o que isso tem a ver com isso? O pacto de Deus com o homem é muito grande. O capítulo de número 7 da Confissão de Fé Jesuísta traz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, Deus e a criatura, Deus e Israel, Deus e Judá, Deus e a Igreja Presbiteriana do Brasil, século XXI. Deus está distante dessa igreja. Embora Deus esteja distante das criaturas racionais, Ele implanta em nosso coração, dos eleitos, o senso de obediência como seu Criador. Então diz lá: tão grande a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fluir nada dele com bem-aventurança e recompensa, senão por uma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. Embora Deus esteja tão distante da igreja, Ele assume o pacto. Pacto da lei, pacto da graça, novo pacto, e Ele vem através dessa aliança, desse acordo, relacionar-se conosco. O juiz é contra nós, porque Ele fez tudo. O juiz é contra um povo que quer ser enganado, que quer adorar outros deuses. O juiz é contra aqueles que sabem o que é verdade e são tímidos. O juiz é contra uma igreja morta, num solo morto, numa pátria morta, onde não há voz profética em clamar e dizer o que Deus requer para ti, ó Israel, que seja fiel, que obedeça as leis do Senhor. Que esse espírito de prostituição saia do meio da igreja. É isso que o Senhor quer. Jó capítulo 9, 32 a 33 diz: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Jó está aqui, irmãos, lamentando. Jó está aqui declarando quem é Deus, quem era Ele. Jó, um homem justo, íntegro. Deus conhecia Jó. Deus permitiu que Satanás provasse Jó. E ele disse: quem sou eu? O que é Deus? Salmo 114, 5, 7. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus?
cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. O salmista diz que Deus vê todas as coisas. Será que Deus não está vendo o espírito de prostituição da igreja brasileira? Irmãos, a igreja brasileira hoje está brigando por causa de poder, herança, dinheiro. Quem manda aqui? O mar. Onde está Deus? O que está acontecendo? Atos 17, 24 a 25. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita os atuais feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse. Deus precisa do povo. Deus precisa dessa geração. Deus precisa da gente, irmão. Não. Uma geração vai, outra geração vem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. É nós que precisamos obedecer ao Senhor. É nós que precisamos adorar o Senhor com exclusividade. Somos nós que precisamos ter ciência. Mesmo nos omitindo de estar à frente dos púlpitos, de sermos líderes, seremos julgados porque nós concordamos com tais ensinamentos. Quantos estão mortos, julgados pelas igrejas? Eu quero concluir esse texto. Qual é a conclusão desse texto? Qual o castigo que Deus vai impor sobre aqueles que estão sendo liderados? Porque aqui, todos, qual o castigo que Deus vai impor sobre os reis, sobre os falsos sacerdotes, sobre os juízes e sobre o povo? O castigo que Deus vai impor é o juízo dele, que em primeiro lugar, porque o espírito de prostituição tomou conta daqueles corações. Em segundo lugar, porque a soberania de Israel está abertamente, a soberba de Israel está abertamente revelada. É um povo soberbo. Irmãos, a igreja não é soberba, tem que ser soberbo. Só a igreja está certa, só eu vou para o céu. Tem que ir soberbo demais, às vezes você está soberbo, você tem que descer o salto. Se você não faz isso com o Espírito Santo de fato, humilha. E que lá no tatame tem que ter o fora, tem que cair. Você está muito subido, está muito subido. E em terceiro lugar, porque não haverá os que vivem. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será por nós? E se Deus não for por nós? Quem será por nós? O que será? Aplicação prática. Hoje, quais os aspectos fundamentais do Senhor para a nossa vida? Olha o verso 1. Grife essa palavra no verso 1. O verso 1, ele diz: ouvi, escutai. Eu coloco no verso 1, prestai atenção, alerta, alerta, preste atenção, igreja, preste atenção, você que está aqui, preste atenção nos falsos mestres, preste atenção nos falsos pregadores, preste atenção nos falsos pastores, preste atenção naqueles que ocupam o púlpito, mas preste mais atenção na grande massa das seguintes lições. Esses já estão julgados e condenados. Mas o que será do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, que volta de um encontro com Deus, queimando a camisa, que volta de um encontro com Deus, chorando os pecados,
evolução progressiva, uma quebra de maldição, mas que uma semana depois do encontro com Deus, está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Isso foi mera emoção. O que será, Senhor? Mas realmente, eu não quero só que você preste atenção nessa grande massa. Eu quero que você olhe para esse texto e tome uma atitude como presbiteriano eleito, como crentes em Cristo, como descendentes da história do protestantismo. Aqueça o seu coração e diga para essa pessoa: ó meu amigo, ó meu pai, ó meu irmão, abra sua mente, abra seu pensamento. Se você não puder fazer nada, chore por ele. Se você não puder fazer nada, jejue por ele. Se você não puder fazer nada, ore sem cessar, sem parar, porque o Espírito Santo é que consola, é que orienta, é que transforma, é que traz, é que muda. A consequência do julgamento de Deus não ficará somente restrito aos líderes, mas sobre todos que estão debaixo do pastoreio desses homens, pseudos que prostituem a sã doutrina, que negocia os princípios e os valores da autoridade bíblica. É um escárnio para a sociedade a soberba de alguns que dizem ser crentes. É terrivelmente preocupante uma decadência. Essa decadência provoca uma enfermidade espiritual, um distúrbio testemunhal que produzirá pessoas alienadas dos princípios e ensinamentos bíblicos para combater a soberba, tais como a humildade, o amor ao próximo, o reconhecer que o outro é superior e que somos apenas mordomos de Deus. Deus cuidará dos remanescentes fiéis até os seus dias dessas igrejas. Deus cuidará da sua igreja, pois fora de Deus não existe quem possa livrá-los. Quem vai livrá-los? O que você nessa noite, meu irmão, vai levar para a sua semana? Mesmo em tempo de muitos ensinamentos e questionamentos sobre a fé, é preciso entender que há um grande distanciamento entre Deus e você. Não tente humanizar Deus. Cuidado com a expressão cara. Ele nunca será o cara lá do céu. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é temível, Ele é Deus irado, é Deus justiça, é Deus digno de receber o meu temor, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão. Acenda o seu coração em devoção a Deus, porque Deus te ama e Ele insiste no relacionamento com você. A ira de Deus é uma realidade, mesmo firmando pactos, que são remédios para fortalecer, freios e contrapesos da nossa existência, onde a fé continua agradando, onde a fé continua reverenciando esse Deus irado que firmou pactos para a felicidade dos seus eleitos e da sua igreja. A repreensão contra os sacerdotes, príncipes, são atitudes em nossos dias que não há perspectiva para que um povo que ama seguir falsos mestres e que pegam atalhos que não levam a Deus e sim a ídolos, dos mais seletos santuários, passam por profundas dificuldades, crises em todas as áreas, a moral, social, principalmente a espiritual. Você está vivendo uma crise? Uma crise na sua vida? Crise moral? Crise social?
crise espiritual. O que fazer? Vamos para Deus. Diga assim: eu sei o que eu tenho que ir, e tenho certeza que tu és poderoso. Amém? Deus te abençoe. O juízo de Deus está sobre aqueles que submetem a esses falsos pastores, a essas falsas igrejas, a esses falsos líderes. É isso que Deus vai estar. E vai ser só eles condenados. Mas quem é conivente, quem está em conluio, quem está na sua forma permissiva, seguindo esses homens, apoiando esses homens, serão condenados. O dia que algum pastor presbiteriano negligenciar a palavra de Deus, porque isso pode acontecer com nós, seja você o primeiro a deixar pastoreio esse homem. Sou presbiteriano, sou para ensinar a palavra, sou suma o pastoreio desse homem, porque você vai ser condenado. Vamos orar? A Deus, tenha compaixão de todos nós. Tenha compaixão das suas igrejas. Você é tão moderno, tão atual para todos nós. Quantos agora estão seguindo falsos ensinos? Pai Santo, nos dê o dom do discernimento, Senhor, para compreender o que é verdade e fugir daquilo que é fake, falso. Obrigado por esse povo, Senhor. Consolida no coração das minhas ovelhas, dessa igreja linda, nessa noite aqui, Senhor, a consciência crítica que provém da Tua Palavra. Portanto, incendeia os nossos corações com a devocional, com a leitura bíblica, com o conhecimento da Tua Palavra, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece, somos nós que não Te conhecemos. Que nenhum de nós sejamos enrolados por nada e por ninguém, porque temos nas nossas mãos a Tua Palavra, e essa palavra é gravada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.